juiz. Eu sou o juiz desse processo, o senhor foi arrolado como testemunha, vão ser feitas algumas perguntas ao senhor, vou pedir para o senhor respondê-las, certo? Ok. Vamos começar aqui. Tá gravando já? Então, na ação penal 504.6512/94, depoimento do senhor Alexandre Rocha Santos Padilha. Senhor Padilha, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Muito obrigado. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que arrolou o senhor como testemunha. O doutor tem a palavra. Bom dia, doutor Padilha. Bom dia. Doutor Padilha, tenho algumas perguntas a fazer ao senhor. O senhor foi ministro no governo do ex-presidente Lula, correto? Correto. Fui ministro das Relações Institucionais final de 2009 e ao longo de todo o ano de 2010. Perfeito. E nesse cargo de ministro das Relações Institucionais, o senhor, quais eram as funções principais que o senhor exercia? O Ministério das Relações Institucionais, ele tem a responsabilidade de acompanhar a relação do Executivo Federal com o Congresso Nacional, né, envolvendo aí Câmara e Senado, com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, né, que foi incorporado ao Ministério das Relações Institucionais ao longo do primeiro ano do governo do presidente Lula, então o chamado Conselhão, e com a subchefia de assuntos federativos, que era o cargo que eu ocupava anteriormente de virar ministro, né, que é a instância que faz relação com os governos estaduais e municipais, né, e, obviamente, pelo papel de acompanhar todas as relações institucionais, também acompanha relações aí com órgãos de outros poderes, né, eventualmente do Judiciário, do Tribunal de Contas, né, então é uma instância de relação com todas as instituições da República. Certo. O senhor mencionou, apenas para deixar claro, quer dizer, também estava compreendido nas funções desse cargo de ministro das Relações Institucionais o diálogo com parlamentares a fim de discutir projetos de interesse do governo, correto? Exato, é o Ministério que acompanhava a relação com o Congresso Nacional, tanto deputados, senadores, projetos que aconteciam no Congresso Nacional. É o Ministério, inclusive, que coordena, né, foi criado por decreto, um sistema que a gente chamava de Sistema de Assessorias Parlamentares, né, então acompanhava, né, os trâmites de projetos no Congresso Nacional. Certo. O senhor tem uma ideia, se recorda, qual era aproximadamente, que seja, o número de parlamentares da base aliada do governo naquele momento em que o senhor exercia o cargo de ministro? De cabeça, assim, não, mas se for juntar todos os partidos, né, que declaravam apoio ao governo, que faziam parte do conselho político, tinha um conselho político dos partidos que participavam, os líderes dos partidos, os presidentes dos partidos, o governo tinha mais de 300, assim, né, não lembro aqui com exatidão, mas com certeza mais de 310, 320, tinha a maioria no Congresso Nacional. Perfeito. E o senhor pode nos relatar, ainda que brevemente, quer dizer, como é que, para se fazer as alianças, o governo, como é que fazia as alianças a fim de manter e aumentar a sua base parlamentar? O que era, enfim, discutido, colocado como um atrativo, digamos assim, para que os parlamentares viessem compor a base do governo? O processo de construção, né, de uma aliança, como no mundo inteiro, né? Você tem um congresso, tem partidos que defendem posições, tem programas partidários, alguns deles apoiam já durante a eleição, né, na própria eleição já compõem a aliança partidária, né, a coligação partidária,
outros durante o governo Haddad, em função de projetos, em função de eventual participação no governo, né, indicação de ministros, né, e eu me lembro, né, antes de ser ministro, eu era da Secretaria de Assuntos Federativos, e o presidente Lula, principalmente entre o primeiro e o segundo mandato, criou, né, uma instância dessa coalizão de governo, que foi o chamado Conselho Político de Governo, o Conselho da Coalizão, do qual faziam parte os presidentes e os líderes partidários. Então, o presidente do partido, o líder na Câmara, o líder no Senado, onde muitas vezes, quando ia se discutir projetos mais centrais de iniciativa do governo, inclusive era apresentado nesse grande conselho, né? Eventualmente se reunia esse conselho para apresentar o projeto, um ministro ia lá e explicava tudo, esse projeto no Congresso, eventualmente se fazia algum tipo de reunião entre os líderes para discutir a tramitação daquele projeto, né? Então, a participação de um partido no governo muitas vezes já acontece já no processo eleitoral, né? É verdade que no Brasil, acho que talvez os senhores vão se lembrar, teve uma mudança na regra da coligação partidária entre o primeiro e o segundo governo do presidente Lula. Então, se o partido aderisse na Aliança Nacional, teria que aderir em todas as alianças para governador dos estados. Então, o nosso segundo governo, o presidente é reeleito com a aliança de partidos relativamente enxuta, mas vários partidos que não apoiaram formalmente na aliança eleitoral já tinham interesse em apoiar o governo quando vieram do Congresso. Então, como todo, inclusive, a ideia desse Conselho da Coalizão foi de ter uma instância onde se discute, onde o partido, ao declarar apoio ao governo, tenha que participar do Conselho, né? Então dá uma formalidade maior, eu acho que até uma institucionalidade maior a esse processo. Perfeito. O senhor se recorda se na base do governo, na época em que o presidente Lula estava no exercício do mandato, se havia parlamentares da base, por exemplo, que haviam também participado da base de governos anteriores, como do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Sim, eu diria a grande maioria, inclusive, dos parlamentares que declaravam apoio ao presidente Lula, ao governo Lula, talvez a grande maioria tenha participado, senão seguramente a maioria participaram também de bases de governos anteriores, né? Eu, por exemplo, eu substituí o então ministro das Relações Institucionais, José Múcio, né? Eu fui substituto ao José Múcio. O José Múcio era de um partido PTB, que fez parte da base do governo anterior. Inclusive, o José Múcio chegou a ser, se não líder de governo, talvez vice-líder, ele ocupou lideranças de governo, ele comentava muito isso com a gente, de governos anteriores, do próprio governo Fernando Henrique Cardoso. Então, vários dos líderes partidários, né, eu como ministro das Relações Institucionais, me reunia semanalmente com os líderes dos partidos na Câmara e do Senado, para discutir, né, tanto da base como da oposição também, participar das reuniões com os líderes da oposição. Então, vários dos líderes, tanto na Câmara quanto no Senado, tinham feito parte da liderança do governo anterior, ou foram líderes ou vice-líderes do governo, ou fizeram parte da base do governo anterior. Quer dizer, então, por essa exposição que o senhor está fazendo, o fato de um governo ter a maioria no Congresso, de certa forma, é até uma tendência, né, desde que, evidentemente, tenha um bom programa de governo, enfim, tenha algo a apresentar aos parlamentares. Mas há uma certa tendência de que a maioria, inclusive, que participou de governos anteriores, venha a compor a base do governo atual. Assim, no sistema político brasileiro, eu diria que sim, e isso tem uma evidência muito clara, né, de vários parlamentares que eram da base do governo anterior, que assim quando começou o governo do presidente Lula, principalmente o segundo mandato, aderiram à base do governo do presidente Lula, né? Alguns foram até ministros de governos anteriores, tudo isso. Aliás, é muito difícil um governo governar sem ter uma maioria no Congresso, né? Inclusive, não só aqui, sistemas parlamentares isso é mais, né, é uma exigência, mas no sistema presidencialista, como é o sistema presidencialista brasileiro, né, se o governo não tiver a maioria no Congresso, não consegue governar.
eu fiz essas colocações porque nesta ação penal, o Ministério Público Federal alega na denúncia que a base do governo reunia, num determinado momento, 376 deputados federais, ou 73% da casa. E, na visão do Ministério Público, isso só foi possível em virtude da utilização de recursos espúrios. O senhor concorda com isso? Tem algum conhecimento a respeito desse assunto? Não, discordo. Eu, quando assumi o Ministério das Relações Institucionais, como já era no final de um governo, né, 2009 e 2011 já tinha uma base consolidada, mas em nenhum momento das discussões, né, 2009 e 2010, com os congressistas, com os líderes partidários, qualquer tema ou qualquer prática espúria estava na mesa das conversas, das discussões. Discordo plenamente isso. É importante porque, embora tenha havido essa colocação, o Ministério Público Federal não indicou o nome de qualquer parlamentar que tivesse recebido recursos espúrios. Então, o senhor também não tem conhecimento de qualquer prática nesse sentido? Não tenho nenhum conhecimento disso. Qualquer tipo de conhecimento. Inclusive, o processo de construção da aliança, né, da coalizão, como eu disse, era feito pelos presidentes dos partidos, né, os líderes partidários. Quando se criou o Conselho Político da Coalizão, foi exatamente a ideia de que se tinha uma instância de diálogo sobre a coalizão, sobre a maioria parlamentar, e que o presidente do partido fizesse parte, os líderes, tanto na Câmara quanto no Senado, fizesse parte, né? E muitas vezes o presidente pedia para que a gente convocasse o Conselho Político da Coalizão para discutir grandes projetos, em geral grandes projetos, né? Quando eram projetos de iniciativa do Executivo, projetos prioritários de iniciativa do Executivo, se chamava o Conselho Político da Coalizão. Na grande maioria das vezes quem participava era o ministro da área, né? Qualquer projeto da tramitação, em geral, é o ministro da área responsável por aquele projeto que conduzia, que acompanhava. A gente dava um acompanhamento para ver a tramitação no Congresso. Então, quando você tinha um projeto importante do Executivo, você convocava o Conselho da Coalizão, aquele ministro fazia a apresentação. Se tivesse mais de um ministro para apresentar, mais de um apresentava, os líderes debatiam ali o projeto, a gente colhia sugestões e assim vai. Perfeito. O senhor tomou conhecimento sobre se algum órgão de controle, como a CGU, o TCU, constatou alguma corrupção na Petrobras enfim, fez algum alerta nesse sentido durante o período que o senhor era ministro do governo Lula? A mim nunca recebi alerta nenhum sobre isso. Não tenho conhecimento, e a mim nunca nenhum órgão de controle. E nesse sentido também os órgãos de controle, sobretudo a CGU, eram bastante transparentes, né? Faziam um procedimento, dava publicidade para isso, né? Não tenho conhecimento nenhum, não me lembro de nenhum conhecimento sobre isso. Tampouco durante o período que fui ministro das Relações Institucionais. Perfeito. Tampouco da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que o senhor não soube de nenhuma apuração de corrupção na Petrobras naquele período? Não tem registro disso. E as apurações feitas tanto pela CGU quanto Polícia Federal eram apurações que eram realizadas por esses órgãos, né? Os ministros não eram informados, né? Não eram comunicados, tinha total autonomia, tanto CGU quanto Polícia Federal. Mesmo o ministro da área não era comunicado depois, quando era feito um relatório, entregue um relatório, né? Mas não tinha comunicação prévia de qualquer, mesmo, por exemplo, se envolvesse parlamentares, né? Quando foi o ministro das Relações Institucionais, tiveram ações com parlamentares, governadores, qualquer coisa, aconteceu por autonomia, total autonomia desses órgãos. Nós só sabemos quando tinha um relatório público, divulgação pública, né? Perfeito. Não, só para deixar claro, na verdade a minha pergunta era se algum desses órgãos de controle, ou a Polícia Federal, ou o Ministério Público Federal, só soube de terem apurado naquele período algum foco de corrupção na Petrobras. Não tenho registro disso. Perfeito.
Muito obrigado, doutor Padilha, estou satisfeito com as questões. Sim, as perguntas. Certo. Ou algum defensor em São Paulo tem perguntas? Eu tenho. Fernando Fernandes. Ministro, uma pergunta só. Com o ministro, como é que era a relação institucional do Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, com o Judiciário, em relação à posição do governo quanto à independência desses órgãos? Algum tipo de pressão do governo era feita com isso, uma tentativa de controle sobre qualquer tipo de investigação? Qual era a posição do governo e do presidente Lula em relação ao Ministério Público Federal, Polícia Federal e Judiciário? Sempre pela absoluta autonomia desses órgãos, acho que inclusive já foi reconhecido várias vezes por esses órgãos, de comentar a autonomia, o fortalecimento desses órgãos. Nós tínhamos, por exemplo, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que eu coordenava também, que juntava trabalhadores, empresários, representantes da sociedade, universidades, né? Sempre se discutia muito isso, e o importante fortalecimento desses órgãos. Quando existia qualquer tipo de operação, nós não tínhamos nenhuma informação sobre isso, né? Passávamos a ter quando tinha a informação pública, mesmo quando envolvesse Congresso. Eu fui secretário de Assuntos Federativos durante um período, então fazia relação com governadores, com prefeitos, com os governos estaduais e municipais, e existiram operações tanto da CGU quanto da Polícia Federal, acredito do Ministério Público Federal, contra governadores, prefeitos, e nós não tínhamos nenhuma informação, só sabíamos quando tinha a informação pública disso, né? Então, total autonomia, e sempre foi muito dito, e eu, né, por ser ministro das Relações Institucionais, também acompanhei várias vezes o presidente Lula em ocasiões, audiências, eventos, e sempre ele reforçou muito essa autonomia. Os ministros da Justiça também, né, com os quais eu convivi, também sempre reforçaram muito essa autonomia. Citar um exemplo, né, o ministro Tarso Genro foi ministro das Relações Institucionais em 2006, no final de 2005, todo o ano de 2006, todo o ano de 2006, quando o ministro Jacques Wagner saiu do Ministério das Relações Institucionais, e foi ministro das Relações Institucionais durante todo o ano de 2006, depois em 2007 assumiu o Ministério da Justiça. 2004, 2005, 2006 eu fazia parte da Secretaria de Assuntos Federativos, então fazia parte do ministério que ele coordenava. Depois, quando foi para o Ministério da Justiça, todas as vezes que eu o reencontrei, ele sempre falava, reforçava isso da autonomia da Polícia Federal. Se eu não me engano, posso estar cometendo um erro, mas inclusive foi nessa gestão do ministro Tarso Genro que ele falava muito disso, da autonomia, inclusive para as instâncias estaduais, as superintendências estaduais da Polícia Federal, para o processo de operação, né, das operações, investigação, tudo. Então sempre se reforçou muito a autonomia dos órgãos. E parte da estrutura da Polícia Federal, hoje investigativa, essa estrutura de investimento, Vossa Excelência acha que veio de incentivo e esforço do governo Lula? Total compromisso, desde o ministro Márcio Tomás Bastos, né, do delegado-geral da Polícia Federal, o Dr. Lacerda, depois dando continuidade a isso com os outros ministros, né? Eu me lembro que eu estava comentando do ministro Tarso Genro da autonomia das superintendências estaduais e uma recuperação e investimento que eu acho que é reconhecido, inclusive, pela própria corporação, já foi reconhecido várias vezes. Isso era muito reconhecido no período que eu estava no Ministério. Mais alguma pergunta? Não. Os defensores aqui presentes em Curitiba, os demais, têm perguntas? O Ministério Público tem alguma indagação? Tem poucas questões, Excelência. Seu Alexandre, bom dia. Bom dia. O senhor é filiado a que partido e desde quando? Sou filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores, desde 1988, acredito. 88 e 89. Perfeito. Foi o período que eu me filiei. Perfeito. Entrar na faculdade. Perfeito, é suficiente. O senhor participou em alguma oportunidade da coordenação de campanha política do ex-presidente Lula? Eu na época, na juventude, em 94, 89 já, eu fazia parte de um chamado Coletivo Nacional de Juventude, que tinham vários partidos, né, que apoiaram o presidente Lula.
E eu, em 94, eu era da Coordenação Nacional de Juventude do PT e participei, então, tanto das campanhas estaduais quanto da campanha nacional do presidente Lula. Perfeito. De 94. E depois, obviamente, quando ministro, em 2006, 2007, eu não era ministro, ainda quando foi a reeleição do presidente. Certo. O senhor mencionou o cargo que o senhor ocupou enquanto ministro, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, no segundo mandato do ex-presidente Lula. No primeiro mandato, o senhor ocupou algum cargo? Eu, em 2004, eu fui para o Ministério da Saúde. Na época eu trabalhava com populações indígenas na área da saúde, então eu fui para o Ministério da Saúde em 2004 na área de saúde indígena. Em 2005 eu fui para a subchefia de assuntos federativos da Presidência da República, que ficava ligada já ao Ministério das Relações Institucionais. Então, fui de 2005 até 2009 dessa subchefia de assuntos federativos. E no final de 2009, com a saída do ministro Zé Múcio, eu passei a ser ministro das Relações Institucionais. Perfeito. Enquanto ministro das Relações Institucionais, o senhor chegou a mencionar anteriormente aqui que, dentre as funções, estava manter diálogo com os parlamentares. Chegou até a dizer que se reunia semanalmente com líderes da Câmara e do Senado. Eu pergunto para o senhor, nesse diálogo com parlamentares, o senhor mantinha conversas sobre nomeações para órgãos, empresas públicas, fundações e autarquias públicas? Eu assumi o Ministério das Relações Institucionais já no final, né, do governo 2009 e 2010. Então, o governo já estava montado, a coligação também já praticamente montada, e eu fazia reuniões semanais com líderes não só da base, quanto da oposição também, participava das reuniões. Agora, eventualmente, sim, não nas reuniões, né, coletivas, mas acontecia às vezes de audiências, ou reuniões, ou grupos de parlamentares fazer indicações para qualquer órgão do governo federal. A gente repassava essas indicações para o Ministério, a área técnica específica, fazia o processo de seleção, avaliação. A gente não tinha uma ingerência sobre isso. O Ministério das Institucionais recebia as situações e repassava para os órgãos específicos. Certo. Além de repassar para os órgãos específicos, eventualmente o senhor levou alguma dessas indicações ao presidente? Não, isso não era tema que era levado ao presidente da República, até porque já estava no final do governo, então o governo já montado e tudo, né? Certo. E os parlamentares se reuniam com o presidente? Tinham situações, né? Tanto, como eu falei, o Conselho Político da Coalizão, que reunia na mesma mesa, no mesmo espaço, os presidentes partidários, os líderes, né, líderes do Senado, e, eventualmente, os parlamentares pediam audiências ao presidente da República, aos ministros, ao Ministério das Relações Institucionais, era o tempo todo recebendo audiências, e nessas audiências poderiam fazer algum tipo de pleito, tudo, de projetos, de cargos, tudo. E também nos eventos externos, né, que o presidente fazia, sempre tinha muito evento externo, na agenda externa, viagens, né, externas, inaugurações, tudo. Nesse espaço também, às vezes, os parlamentares podiam pedir uma audiência ou apresentar alguma coisa, tudo. Certo. O senhor mencionou, inclusive, pleitos de cargos. O que seriam esses pleitos de cargos? Seriam os cargos nos órgãos, nas empresas públicas, nas autarquias públicas? Não, sugestões, né? Os parlamentares eventualmente conhecem pessoas, gestores, dirigentes e querem fazer sugestões, indicações, né? Isso sempre, mesmo se viesse para o presidente da República, isso era recebido pelo presidente da República e repassado para os órgãos específicos, órgãos técnicos. Tá ótimo, senhor Alexandre. Estou satisfeito, excelência. Muito obrigado, senhor Alexandre. O assistente de acusação tem pergunta? O juiz tem um breve esclarecimento aqui. Senhor Alexandre, o senhor respondendo a pergunta do senhor defensor, mencionou que essas coalizões
e me corrija se estiver errado, se fazia em torno de ideias e de projetos. Foi exatamente isso, não é? Exatamente, eu falei, projetos, ideias, propostas de encaminhamento de ações do governo, de condução de políticas públicas, né? E obviamente isso pode significar também participação no governo. Certo. No caso da ação penal 470, conhecido como o caso Mensalão, que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, certamente o senhor deve ter acompanhado esses julgamentos. O Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão que no período 2003 a 2006 haveria uma prática de cooptação de parlamentares por recursos públicos. O senhor vivenciou esse período na época? Eu desconheço essa prática. Na época eu não era ministro das Relações Institucionais. Na época, em 2005, eu fui para a Secretaria de Assuntos Federativos, então que acompanhava os governos municipais, estaduais, tinha outro papel, mas em 2004 eu já fazia parte do governo do Ministério da Saúde e desconheço essa prática. Quando o senhor assumiu o cargo de ministro das Relações Institucionais, havia alguma preocupação, alguma orientação? O senhor recebeu alguma orientação, por exemplo, do senhor presidente, então, para evitar esse tipo de prática ou para que isso não acontecesse? Lógico, isso era não só do presidente, mas isso era uma diretriz geral para o conjunto do governo, né, que tinha que cumprir exatamente o papel institucional do Ministério. Não faz parte do papel institucional do Ministério qualquer discussão espúria, né, ou troca com recursos, né, ou qualquer outro tipo de situação. Mas o senhor presidente ou alguém fez alguma referência específica àqueles fatos que envolviam a ação, que depois foram julgados na ação penal 470? Do tipo, o que aconteceu naquele período não pode acontecer, ou isso não aconteceu, alguma coisa nessa espécie? Nunca mencionou especificamente essa situação, mas não só, né, em conversas diretas, mas publicamente sempre deixou muito claro qual que tinha que ser a relação com o Congresso, não só com a base, como também com a oposição, né? Tanto que sempre falou do Conselho de Política da Coalizão, é importante discutir nesse Conselho. Eu sempre tive uma prática também com a Câmara e com o Senado, de me reunir não só com líderes da base, mas também líderes da oposição, tentar tramitar os projetos, então nunca foi dito nada específico sobre isso. O senhor não tem conhecimento, então, o que aconteceu naquele período específico? Eu tenho conhecimento só daquilo que aparece na imprensa, ou das decisões, naquilo que foi divulgado. Isso não era objeto de debate, então, dentro do governo, do Ministério, depois, quando o senhor assumiu? Em 2009, não. A partir de debate sobre o que aconteceu em 2005, não. Só daquilo que era de debate da sociedade, né? Porque esse tema continuou sempre presente na sociedade, mas alguma discussão específica sobre isso, não. Perfeito. Era o esclarecimento do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Alexandre Padilha.